Olá, super organizados! Bem-vindos à live Kalinka Organiza Minha Vida. Hoje vamos falar sobre organização digital. Olá, Adri! Olá, Cida! Olá, Julie! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Kalinka Organiza Minha Vida de hoje. Hoje vamos falar sobre organização digital. Nossa convidada já chegou. Daqui a pouquinho a gente chama ela. Deixa eu dar as boas-vindas. Bem-vinda aqui! Olá! Vamos deixar aqui o comentário fixado para quem entrar na live saber do que estamos falando. Bem-vinda, Paula! Bem-vindos, bem-vindas! Olá, olá! Sejam muito bem-vindas. Essa é a live Kalinka Organiza Minha Vida. Hoje vamos falar sobre organização digital, um tema super atual. Deixa eu ver, eu aprendi alguma coisa, vamos ver se eu consigo. Aprendi uma técnica aqui, eu vou ver se eu consigo fazer. Ai, que legal! Ó, compartilhando aqui, ó. Vocês não vão ver porque os comentários estão aí no meio, mas eu consigo, acho que inverter, será? É que eu consigo inverter? Não sei inverter. Aê! Olha lá. Olha aqui, que legal. Aprendi esses dias, ó. Olá, Tereza, seja bem-vinda, que saudade. Eu tô aprendendo aí algumas coisas novas com o Instagram. Cada dia ele lança uma novidade, ó. Ó que legal. Só que eu só consigo fazer isso quando não tem ninguém comigo. Daqui a pouco a gente chama a nossa convidada. Então hoje o tema é organização digital com a Isabela, tá bom? Depois me chama, Cida, que eu te conto tudinho. Bem facinho de fazer, tá? Eu vou tirar porque eu vou chamar a nossa convidada. Deixa eu chamar ela aqui. Pra gente um papo bem legal. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, Isa, seja bem-vinda. Olá, Calica, tudo bom? Já tava testando umas coisas novas que eu aprendi no Instagram. Eu tava vendo, eu falei que da hora, esse aí eu nunca fiz. Então, eu já sei como fazer, daqui a pouco eu te explico direitinho. Aprendi ontem, então já apliquei aqui. Dá pra fazer só quando você tá individualmente, aí já é dicas de organização digital aí pra galera. Você só consegue fazer isso quando você tá sozinha na live, então agora a gente não consegue fazer dividir essa, mas é uma opção que você tem aqui, se você tem que ter as fotinhos dentro do seu rolo de fotos, então é bem legal. Vamos lá, seja bem-vinda, Thelma, Jacira, nossa convidada é a Isa hoje. Ó, primeiro vamos dar alguns recadinhos. A gente quer que vocês compartilhem essa live, para quem vocês sabem que não sabe o que é organização digital, não sabe o que é organização, nessa área que o pessoal hoje tem muita dificuldade, né, Isa? Então compartilha aqui no É verdade. aviãozinho, manda pra galera. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer nos comentários ou nesse boxzinho que tem um pontinho de interrogação, tá bom? A gente não quer que vocês saiam daqui com dúvida. Estamos aqui para esclarecer tudo. E a Isa vai falar várias novidades aí que ela vai ter pra gente. Se você tem alguma dificuldade, quer trabalhar com organização digital, também é bem legal. A gente tem bastante personagens organizados aqui. Olha lá. Tem bastante clientes, olha que legal. Bastante gente. Sejam Oi, muito gente, bem-vindos, tá? tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, Muito feliz de Isa, estar aqui com vocês. se apresenta aí para minha audiência. Quem é Isabela Cardoso? Eu chamo de Isa, já tem muita intimidade, né? Aqui já tá assim. Se apresenta aí pra gente. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui. Olá, gente. Eu comecei a trabalhar com vocês. E durante toda essa minha fui conhecendo vários nichos da organização. E do ano passado para cá eu me apaixonei por um deles, que é a organização digital, que ela chega juntinho de mãos dadas com a produtividade. Então eu quis entrar de cabeça nessa área para aprender mais e poder transmitir esse conteúdo para todo mundo que tem vontade de ter essa intimidade com o mundo digital e ainda tem algumas dificuldades. Então agora eu tô entrando nesse mundo firme e forte, tô gostando muito do que eu tô vendo por aqui. Legal. A Thelma tá comentando que tá travando. Pessoal, só fala se o som tá ok, se é o meu que tá travando ou da Isa, só pra gente ver os problemas técnicos aqui, porque esses horários da noite agora estão concorridos com lives, então às vezes a internet não fica muito boa. Quero saber se é só o meu, se é a minha internet, se é tranquilo. Tá todo mundo ouvindo aí, Isa? Você tá me ouvindo? A da Isa que tá travando, né, gente? A internet é muito concorrida esse horário. Enquanto ela não volta aqui, que ela travou pra mim, dá vários coraçõezinhos aí pra saber que eu não tô sozinha. Deve ser a internet. Eu vou falar pra ela usar o 4G. Peraí.
Porque o Wi-Fi Oi, tá oi, eu dando- troquei a minha conexão aqui para ver se melhora, ver se deu certo. Você mudou pro 4G, Isa? Olá, Fabiola. Olá, Lana. Seja bem-vinda. Olá, Edi. Travou. Problemas técnicos acontecem. Já vai tentar usar aqui. Enquanto isso, ó, ela caiu. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Deixa eu ver. Me falem aí nos comentários de onde vocês são, né? Quem aí já sabe o que é organização digital, quem veio aqui para saber. Acontece, né, gente? Vamos lá. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Acontece bastante. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Olá, Única Organiza. Enquanto isso, nós vamos falar um pouquinho, né? Enquanto a nossa convidada não volta, como estamos no programa ao vivo, eu quero saber aí de onde vocês são. Quem aí já sabe, ó, a Carmen é da Única Organiza. Você sabe já o que é organização digital? Veio aqui para saber mais, pegar detalhes, qual a maior dificuldade de vocês? Sim, Karina, sempre vai dar certo, né? Qualquer coisa a gente cai a live, volta outra live, não tem problema nenhum. Acontece. A gente, ó lá, voltou. Vamos lá. Vamos ver se a Isa volta. Ó lá, Thelminha de Rio de Janeiro. Saudade, Thelma. Como estão as coisas por aí? Vamos ver se agora dá certo? Você mudou pro 4G? Troquei pro 4G porque eu falei, o meu Wi-Fi deve estar pifando aí. Eu falei, Eu já vamos não tentar faço no mais live 4G. no Wi-Fi. Ele sempre trava, então eu comecei a usar o 4G direto agora. Dica para quem vai fazer live, ó, em organização, usem o 4G quando forem fazer live. Por causa da demanda, o Wi-Fi não tem funcionado muito para as lives, tá, gente? Né, as últimas lives que eu fiz, eu ainda coloquei no 4G para ver. O meu 4G ele tava melhor. O meu 4G não, o meu Wi-Fi estava melhor que o meu 4G. Ó lá, Mas beleza, agora hein, não Tânia? funcionou. Então, vamos testar agora. Vamos Não ver se tem agora problema. funciona. Então, a Isa se apresentou aí pra gente, se encantou por essa parte da organização digital. E você já trabalha há quanto tempo nessa área, Isa? Como personal organizer e agora focado nessa área do digital? Quanto tempo você já está aí nesse mercado? Tô desde 2016. 2016. Então, aí já está há um tempinho aí Isso, nesse mercado. já. E Em ela 2016 eu focou... comecei com a parte residencial mesmo, aí eu comecei nos próximos anos, em 2017, 2018, eu fiquei muito focada na organização residencial e fazendo mudanças. Eu sou da Baixada Santista também, eu não acabei não falando, então quem não me conhece, eu sou aqui da Baixada Santista, e eu já estava nesse caminho entre São Paulo e Santos, quando eu estava nessa área de, entrei no mundo da organização. E desde então eu fui conhecendo vários nichos, né? Mais a organização digital, junto com a produtividade, eu vi que foi o que me encantou. Porque eu acho que a partir principalmente da produtividade, quando você se organiza mentalmente, você começa a conciliar a sua vida para ela ser mais produtiva, todo o resto anda, né? Se você quer organizar sua casa, você consegue. Se você quer organizar seu trabalho, você consegue. Eu acho que é um ponto de partida bem importante para quem quer entrar e passar a ter uma vida mais organizada. E qual era a sua formação anterior? Eu sou bióloga. Eu Olha, sou formada em ciências biológicas, em licenciatura e bacharelado. E eu falo assim que nada na vida é feito por acaso, né? Eu fiz biologia, acabei não atuando na área, mas eu fiz licenciatura, né? E com a licenciatura eu aprendi a dar aulas, eu aprendi a como me posicionar, pelo menos um pouquinho. Eu dei o primeiro pontapézinho para poder me posicionar, eu fazia palestras sobre como você fazia reciclagem de óleo, falava muito sobre sustentabilidade. Então eu estava meio que voltada já um pouquinho com o público, com essas coisas, e aí hoje eu utilizo muito disso para poder colocar, divulgar, né, a organização aí mundo afora. legal. Então, vamos começar. Você preparou algum conteúdo aí pra gente falar? Pra você passar pro pessoal? Preparei. Olha lá. Então, peguem Sim, papel tá e caneta. separadinho. Pessoas organizadas anotam para ter os insights depois. Então, quem tá aí com um papelzinho, uma canetinha, um caderninho já das lives, já anota. Que a Isa veio direto com várias dicas pra gente. Deixa eu pegar o meu aqui também, porque eu também vou anotar. Ó, tô com o meu caderninho aqui, Isa. Vou anotar tudo, Olha, tá? isso aí, dá o exemplo, né, Kalinka? Tem que ser organizada. É isso aí. Então, vai lá. Vamos começar falando então sobre organização digital em geral, né? Porque quando a gente fala em organização digital, a gente já pensa muito em colocar arquivos em pastinhas. A gente Muito pensa muito em óbvio, né? As pessoas foto, acham que é só isso, né? a gente vai direto nisso, né? Só que eu falo, organização é um mundo muito grande. E eu gosto muito de dividir a organização em três grandes áreas. E através dessas três grandes áreas, você consegue
pincelar um pouquinho de cada parte desse mundo enorme que a organização digital nos traz, né? Então, a primeira grande área é exatamente essa, a parte de colocar os arquivos nas pastinhas certas. Então, eu falo que é a parte de organização e padronização de arquivos, que é extremamente importante, né? Você entra no seu computador, geralmente muitas pessoas que não têm o costume de se organizar e processar toda a informação que tem, acaba tendo uma área de trabalho que parece que foi bombardeada de informação, não é? Aquela área cheia de arquivinhos que não tem nada com nada. Não tem nexo, só tem de tudo lá, né? E aí, quando a gente precisa procurar alguma coisa nessa área de trabalho, a gente demora muito mais para achar do que se a gente tivesse guardado. De algum cliente do digital, eu já tinha ouvido isso muito nos clientes residenciais, mas do digital. Ah, mas eu encontro a coisa quando eu preciso. Eu falei, encontra mesmo? Tem certeza? Depois de umas 2 horas procurando nessa área de trabalho? Encontra, né? O problema é quanto de energia vai ter que disponibilizar para encontrar. Né? Porque assim, e aí, se fosse história de trabalho, tava legal. Só que a área de trabalho começa assim. Você compra um computador, eu falo assim, que eu gosto de comparar com um computador novo. Você compra um computador novo, você cuida dele, você faz pastinha, porque você tá toda animada com o computador. É só colocar os primeiros arquivos na área de trabalho. Aí desanda tudo. Aí aparece arquivo na área de trabalho, no documentos, música, vídeo. E aí tem vídeo na música, tem música no documento. E aí você já não acha mais nada, né? E os nomes dos arquivos, como não tem uma organização, também não tem. A gente acaba não se preocupando em fazer uma padronização de nomes. Então, nem se a gente for na lupa do nosso computador para achar um arquivo, a gente não acha. Lembra como você nomeou, né? Você gravou com aqueles códigos que já vem. Códigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. E aí a gente não acha. Então, isso, o que causa na nossa... Quais são os impactos disso na nossa vida? A gente não consegue encontrar coisas que são muito importantes. E por mais que você, às vezes, não se considere uma pessoa tecnológica, eu não gosto muito de tecnologia, hoje em dia o mundo exige isso da gente, né? Talvez a gente consiga evitar em algumas situações da nossa vida. Se a pessoa prefere não estar no mundo digital, tá tudo bem. Não é uma coisa que a gente é obrigado. A questão é que o mundo está tecnológico. E aí o mundo, quando você tem que lidar com ele, ele te exige. Exatamente. Você deve saber, você tem que começar. Com a pandemia, isso aumentou muito, né, Isa? Demais! Todo mundo tá na Pessoas que não tinham costumes de fazer pagamentos em internet banking, por exemplo, agora vai fazer o quê? Você vai ter que aprender a mexer no internet banking. Então, assim, são coisas simples que às vezes a gente não está habituado e agora a sociedade está impondo, né? Muito mais forte do que antes. Já há algum tempo a gente está nessa era tecnológica, globalização e tudo vem crescendo muito e a gente já estava sendo empurrado para isso. E agora, com esse mundo, nessa fase de transição que a gente está, a gente vai ser empurrado muito mais rápido, né? Então a gente precisa começar a ter... Quem não gosta de organização digital vai ser obrigado a aprender a se organizar digitalmente para poder facilitar a vida e não ficar estressado, né? Isso é o básico. Exatamente. E viver em comunidade, né? Que eu falei, às vezes ela ainda consegue, essa pessoa ainda consegue meio que das trancos e barrancos lidar com uma vida sem ser digital. Só que aí o seu cliente, você vai ter que ser digital por ele. Você vai ter que ser digital por conta da empresa que você trabalha. Você vai ter que ser digital por conta das pessoas que estão à sua volta. Então, já deixa de ser uma coisa que é uma decisão só sua e passa a ser decisão para a gente viver numa sociedade. Então, é muito importante a gente ter esse conceito de organização e para facilitar a nossa entrada, né, no mundo digital, a gente conseguir enxergar os benefícios. Né? Porque quando a gente enxerga benefício, a gente é motivado. A gente se motiva quando a gente sabe que a gente vai ter uma recompensa, né, no final do túnel. Então, é assim, quando você tem, começando com essa primeira área que eu falei da organização e padronização dos arquivos, você tem agilidade. Você tem... A gente ainda não falou, é o básico. É o básico, entendeu? Essa é a primeira coisa. Você vai ter agilidade, você não vai demorar tanto para encontrar... Vai fazer imposto de renda. Você precisa resgatar vários documentos, você nunca sabe onde está. E o seu imposto de renda que você ia fazer em X, você vai fazer em 3X, porque você ainda vai ter que pegar tudo isso para você poder resolver. E várias outras situações, né? E dando como exemplo, Isa, a gente tá falando, as pessoas antes recebiam muito as contas pelo papel, então organizavam em pastas, beleza. Agora a maioria vem por e-mail, é tudo digitalmente. Então,
É a gente pegar as pastinhas que a gente tinha fisicamente e colocar as nossas pastinhas no computador. Exatamente, até com uma visão sustentável, né? Que eu falo, ó, biologia batendo na minha porta. Eu gosto muito da tecnologia também por conta dessa visão sustentável, né? Toda vez que eu consigo usar algo digital e consigo evitar um papel, eu falo, ai, uma arvorezinha que eu tô deixando de derrubar. Que querendo ou não, a gente ajuda a gente contribui, né, com o planeta dessa forma. Então, são esses benefícios que a gente tem que começar a pensar para nos motivar a ter uma vida digital, né, e organizar a nossa vida. Então, essa é a primeira parte. Tem um exemplo que eu gosto de falar muito, que é o seguinte: uma vez eu fui trocar o plano do meu celular. E aí eu fui na operadora que eu queria trocar, e eu queria trocar porque eu ia ter um benefício de conseguir trocar o meu celular por menos da metade do preço. Aí eu falei, pô, é uma boa essa que eu quero. E fui. Só que eu cheguei lá, eles não estavam aprovando o plano de celular. Eu falei, nossa, mas é exatamente o valor que eu pago no meu plano atual. Por que lá eu consigo, aqui não? Aí eles falaram, você tem as últimas 3 contas? Quer dizer, eu tinha no meu celular, porque eu tinha isso tudo organizado digitalmente. Eu falei, precisa das 3 contas? Peraí. Peguei no meu celular. Perguntou com a intenção, você não tem, você não vai conseguir? Ó, eu tenho. Aqui, espera só um pouquinho então. Peguei o celular, tic, 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 tic. Pra onde que eu tenho que enviar? Envia pro meio tal, enviei pro meio tal, ele já mandou pra central, a central aprovou, eu saí de lá com o meu aparelho novo. Eu só sei disso. Tá vendo? Às vezes as Então, pessoas não sabem que estão perdendo várias oportunidades por falta de organização digital. O pagamento das contas exatamente. atrasadas é falta de organização digital, né? Achar alguma coisa importante, documentos importantes na hora que precisa, de uma urgência, né? É muito. Tem realmente que se organizar digitalmente, né? Exatamente. E essa é que eu falei é a primeira parte, né? A segunda grande área da organização digital, que eu gosto de falar muito, é a gestão o gerenciamento das informações, a gestão da informação. A gente está numa era que a gente está sendo bombardeado a todo instante com informação, principalmente tecnológica, principalmente digital. A gente recebe informação por e-mail, redes sociais, blogs, revistas online, todo lugar a gente está recebendo informação. E a gente acaba chegando num ponto que eu ouvi uma palavra esses dias que eu adorei, que é a infoxicação. Porque a gente está sendo intoxicado de tanta informação. A gente está na era de infoxicação. E essa infoxicação, a gente precisa fazer o quê para não ficar perdido? É conseguir também organizar essa informação, selecionar o que é válido, o que não é, e o que é válido processar, para a gente poder encontrar isso depois. Então, eu vou dar um exemplo bem básico no nosso dia a dia. Vamos colocar nós que somos organizadoras, que a gente trabalha muito com organização residencial também, a gente gosta. Aí a gente descobre uns organizadores super top. Uns organizadores muito legal, você viu no site, que a gente nunca viu pessoalmente. Aí você quer indicar para o seu cliente aquele organizador. Se você não tem essa informação da onde você viu esse organizador armazenado de uma forma que você encontre com facilidade, você nem consegue passar essa informação a seguir, porque você não sabe onde está. A gente acessa o site o dia inteiro. A gente recebe informação o dia inteiro. Então, como que a gente vai achar aquele bendito para indicar? Então, eu estou dando um exemplo aqui da nossa vida, né? Que está muito no nosso cotidiano. O tópico que está aqui, por exemplo, a quantidade de lives que estão acontecendo. Tem um monte de gente assistindo live e às vezes escutou alguma coisa, não colocou quem é, estava seguindo alguém, sabe? Uma confusão de informação e fica também gastando tempo, né? Desperdiçando tempo, assistindo lives que às vezes não tem o que você falou, essa gestão de informação. Eu preciso daquele conhecimento, então eu vou focar nesse conhecimento. Exatamente. Se a gente consegue organizar o que está à nossa volta, a gente consegue processar e tomar uma decisão. Eu falo que tudo que está organizado, a gente fica livre, a gente fica liberto, porque a gente passa a poder tomar decisão. Tem muita gente, Kalika, que fala assim, eu não sou organizada, porque organizada a gente vira um robô. A gente vira uma rotina, a gente tem que fazer aquela coisa tudo certinho, aí eu não tenho liberdade. Aí eu gosto de falar o seguinte, bom, antes, eu não era organizada, quando eu não descobri esse mundo de organização. E quando eu penso na vida que eu tinha, eu vejo que, na verdade, eu não era livre. E hoje eu sou. Porque antes eu não tinha chance de tomar decisões. Como que eu ia tomar decisão? Se eu estava sempre trabalhando na urgência, eu estava sempre atrasada, eu estava sempre com os cabelos para cima. Isso é ser livre? Aí a gente põe um ponto de interrogação e se pergunta, será que realmente não ser organizado traz liberdade? Ou ser organizado vai te trazer uma liberdade que, na verdade, é uma liberdade saudável, né? Que você passa a poder tomar decisões da sua vida.
Eu gosto de falar para os meus clientes que rotina é tipo um mapinha, que é o que você tem que fazer. Às vezes o mapinha tá com dá para você dar uma desviada, mas você sabe para onde você tem que voltar. Porque muitas pessoas não têm rotina. E na pandemia isso foi muito. As pessoas viram muito isso. A falta de rotina nas casas fez as pessoas ficarem estressadas, acabarem em casamento, ficarem estressadas, nervosas. Muita gente em pânico, porque ficar em casa sem rotina não é legal. Então a rotina faz parte da nossa vida, né? Faz parte. O ser humano precisa de rotina, né? Não querer, por mais que as pessoas achem que ela não gosta, é porque talvez ela não tenha experimentado. Ou então, quando ela experimentou numa situação tão ruim, que causou uma situação tão traumática, que quando ela ouve em rotina, ela fala, ai, eu não quero. Porque ela acaba ligando rotina com aquele trabalho que ela tinha uma rotina que ela não gostava. Porque ela lembra daquela rotina na época da escola, que ela tinha que estudar um monte de matéria que ela não gostava. Então, ela tá ligando rotina a experiências que não foram agradáveis para ela. Negativas. Então, quando ela ouve rotina, ela fica já, eu não quero pensar em rotina. Eu falo, vamos dar uma chance para a rotina e da rotina boa, né? Tem uma frase muito legal que é do Joel J, que ele fala assim, que é mais ou menos assim, que o interessante de você ter uma rotina é você conseguir fazer todos os dias a mesma coisa de formas diferentes. Então, esse é o segredo da rotina. Se você conseguir fazer todo dia a mesma coisa de forma diferente, ela deixa de ser chata, ela deixa de ser monótona. Então, e você consegue que as pessoas têm as rotinas já, escovar o dente, levantar, e ela não subentende que é uma rotina, mas é. E aí, a partir do momento que as coisas vão ficando naturais, aí não fica essa pressão, né? De que é chato, de que eu não quero fazer. Exatamente. E aí a gente entra na terceira grande área da organização digital, que é exatamente essa, é o planejamento digital. A gente utiliza da tecnologia para nos auxiliar nessa rotina, no planejamento do seu dia, da sua semana, do seu mês, planejamento de projetos. Isso tudo também a tecnologia entra, porque a organização digital eu gosto de considerar uma grande área, né, uma boa fatia da organização digital, essa parte que você para e começa a te ver como é que a tecnologia vai me ajudar a organizar a minha vida, né? A minha vida tanta pessoal. Coisa saindo, tanta coisa nova, tanta coisa acontecendo que pode nos ajudar a nos organizar, né, Isa? Exatamente. Tem aplicativos, tem programas no computador, tem. Nossa, tem tanta coisa, todo dia sai uma coisa nova. Então, se a gente tiver com a cabeça assim aberta para poder aceitar, experimentar, e aí eu falo assim, experimentar não custa nada, porque se você experimentar e não gostar, você volta a fazer como você estava fazendo antes. Se não te trouxe um resultado bacana, você volta. Não é uma estrada sem volta. Faz, mano. Tira o peso da consciência. Não deu certo? Faz outra coisa. Que as pessoas ficam achando que quando fizer, tem que ficar daquele jeito. Não, não deu certo, muda. Tem outra coisa. A gente tem aí um mundo de possibilidades para tentar, de testar, para ver até aquilo que dá certo para você. É verdade, eu falo que eu testo tanto aplicativo, porque como eu tenho que passar aplicativo. Eu testo tanto que aí eu volto. Nossa, gostei desse, vou usar esse agora. Ah, não, o outro era mais legal. Aí eu paro de usar e volto a usar o outro. E tô lá sempre testando, experimentando. E eu tenho os meus momentos de usar um aplicativo, um programa. O importante é a gente estar testando, deixar a cabeça aberta e ver quais estão trazendo os melhores benefícios e os melhores resultados pra gente. Eu digo que a escolha da ferramenta é fundamental. Depois você escolhe a ferramenta. Eu já tive muitos clientes, por exemplo, eu tenho os meus favoritos, que é os que eu uso para minha organização. Mas aí, quando você vai mostrar para o cliente, como cada pessoa é diferente, cada um lida com um aplicativo diferente, com software. Então, nós que trabalhamos com organização digital, a gente tem que conhecer o mundo. Mas nem sempre aquilo que nós usamos por nós é o que o cliente aceita. Então, a gente precisa entender que as ferramentas, a escolha das ferramentas é muito importante. Nossa, perfeito, é isso mesmo. Porque é o que você falou, a gente tem que lidar para o público, né? Então a gente precisa conhecer, por mais que a gente não vá usar na nossa dia a dia, a gente tem que entender alguns perfis. Né? Então, se eu conseguir um cliente, eu falo assim, que é o cliente dos sonhos, que é aquele igualzinho a mim, é só chegar lá e falar, olha. Faz assim, assado que vai dar certo. Agora, como a gente sabe que o mundo não é assim, eu vou encontrar pessoas com características, habilidades totalmente diferentes das minhas, eu preciso ter esse conhecimento para poder passar e mostrar, olha, pelo seu perfil é muito legal usar isso. Tem uma coisa muito legal, Kalinka, que eu gosto muito, que é o nosso perfil comportamental. Eu falo que dependendo do nosso perfil comportamental, a gente já vai ter uma tendência
a fazer as coisas de um jeito ou de outro. É lógico que isso não é um padrão, mas a possibilidade aumenta muito tender para um dos lados, dependendo do seu perfil comportamental. Uma das coisas que eu fiz o ano passado para poder me aperfeiçoar e poder conseguir trabalhar melhor com meus clientes foi fazer um curso de uma MBA, de gestão empresarial e coaching. Então, nesse MBA, além de ver toda essa parte empresarial, que é a parte mais burocrática, que eu precisava ter esse parâmetro, né, no momento, eu passei por todas as fases do coaching. Então, eu passei pelo Life, passei pelo Executive e cheguei ao Master. Então, isso fez com que eu também tivesse esse conceito que desse para eu juntar nos meus clientes e mostrar para eles, talvez, como que a gente pode conduzir. Então, uma das coisas era esse perfil comportamental, que eu gosto de falar que é um dos que eu mais gosto, que é o DISC. E através de uma análise comportamental, eu consigo analisar o meu cliente em qual é o perfil dele, e dentro desse perfil eu já entendo, tá, então ele tem mais ou menos as características, então esses aplicativos, essa metodologia, esse conceito vai cair melhor a ele do que esse legal, outro. Você conseguiu juntar as duas coisas numa só, muito barato, adorei. Amei. Ficou muito legal. E essas são as 3 grandes áreas que eu gosto muito de dividir a organização digital para a gente passar a entender que organização não é só colocar arquivo em pastinha. Por mais que isso seja muito importante e que seja a base da organização digital. Mas a gente também tem um mundo muito maior do que isso, né? E os benefícios que isso tudo traz para a gente são inúmeros. Basta a gente estar com a cabeça realmente aberta e aprender, e se aprofundando um pouquinho em cada uma dessas áreas. E sempre enxergando os benefícios, para a gente se motivar e estar feliz, né, em aprender coisas novas. Vamos fazer um teste? Vamos perguntar aqui no nosso bate-papo quem é organizado digitalmente? Vamos ver se o pessoal vai respondendo. Enquanto isso, vamos ver. Conteúdo, a gente vai dando, o pessoal vai respondendo. Você é organizado digitalmente? Escreve sim, não, para a gente poder saber. Comenta aí, porque a gente quer saber. A gente está aqui falando sobre organização digital, a gente não sabe se aqui tem muitas pessoas organizadas digitalmente ou não, né? Vamos saber. Mas pode continuar dando seu conteúdo enquanto o pessoal responde. Vamos lá, então. Depois da gente entender um pouquinho, então, mais quais são essa grande área, né? O que se trata a organização digital, eu gostaria de ressaltar, então, um pouquinho a importância da organização digital no mundo de hoje, né? Nessa era que a gente está, que é essa era tecnológica. Tá falando, eu tô ficando organizado digitalmente, porque agora está sendo uma necessidade, né? Exatamente, é o momento que nós estamos, né? Quem não era antes vai passar a perceber, a enxergar com outros olhos, porque na tecnologia a gente consegue ver muita oportunidade. Essa questão de oportunidade também eu gosto de falar muito assim da fase que a gente está passando. A gente pode olhar essa fase como um desespero, uma tristeza, uma coisa só negativa, porque realmente é uma situação muito triste. Mas a gente também pode pegar toda essa situação, aprender com ela e enxergar oportunidades. Porque se adiantasse a gente chorar, reclamar e ficar só triste, aí tudo bem, só que não vai adiantar. Então a gente tem que ter o nosso momento de reflexão, onde realmente a gente vai ficar triste, onde a gente realmente vai pensar, realmente reflexão de tudo isso que está acontecendo, para a gente pensar, beleza, e a partir de agora, como vai ser? Quais são as oportunidades que essa situação vai nos trazer? Porque toda vez que a gente ocorre uma mudança, principalmente por questões negativas, eu gosto de falar que aí é quando você mais consegue enxergar oportunidades legais. Você só precisa realmente refletir e pensar, bom, então já que eu não tenho como mudar isso, porque está totalmente fora do meu controle, como a maioria das coisas, a gente tem a ilusão que a gente controla alguma coisa, mas na verdade não controla nada. E aí agora, né, quando acontece uma situação dessa, a gente realmente percebe que nós não temos o controle. O que a gente pode fazer? E aí nessa oportunidade a gente pode mudar muito. Aproveitem, que fiquem até o final da live, porque tem uma oportunidade no final da live. Então, quem aí não tem... Muito boa! Olha, aí é a oportunidade. Não sai da live, porque no final tem uma super dica para quem quer melhorar a organização digital e saber mais coisas. Mas não vou dar mais spoiler. Deixa a Isa continuar falando aí sobre a oportunidade. É isso aí, gente. Vocês vão gostar. Quem ficar vai gostar. E por conta dessas questões de oportunidade, eu falo que é um momento fantástico para a gente olhar o mundo agora e ver, beleza, como está acontecendo isso, o que eu posso fazer, como eu posso agir, como eu posso me comportar para que quando isso passar,
eu tenha aprendido e tenha enriquecido em alguma coisa. Porque o que acontece? Talvez muitas pessoas estão se sentindo paralisadas, porque existem muitas pessoas que a forma de trabalhos delas é muito difícil trazer para o digital. Né? Então, existe aquelas pessoas que é um pouco mais flexível, mas eu tenho certeza que existem muitas áreas de trabalho que tá difícil trazer para o digital. Então, é o melhor momento de realmente ser criativo, libertar a criatividade do brasileiro, porque brasileiro é muito criativo. Gente, eu vi um vídeo esses dias de uma menina que fez unha postiça com papel higiênico, cola e maisena. Tipo, e o negócio ficou perfeito. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, brasileiro. E falou uma coisa que você falou importante que você falou do coach, né? Basta você querer que você consegue. Então, assim, tem muita gente botando os empecilhos, eu tô em casa, tal, não. Vê o que dá para você fazer digitalmente, até na nossa profissão de personal organizer. Muitos que atuam em residências estão tendo que fazer consultoria, estão tendo que ir para o digital. Pessoas que estão trabalhando no home office, estão tendo que organizar o espaço de trabalho com as rotinas da casa. Então, tá aí várias oportunidades, mas as pessoas estão passando mais tempo juntas, estão vendo que não gastam tanto no transporte ou no trânsito, esse tipo de coisa. Então, são oportunidades, coisas para você avaliar, uma oportunidade de você ver o que funciona, o que é legal, né? É bem legal dessa maneira. É muito bom. E essa questão de avaliar, até pensar, cara, o que eu podia estar fazendo antes que eu não fazia, porque eu estava com preguiça, porque eu não queria, porque eu tinha outras coisas mais importantes, porque eu não dava prioridade. E agora eu falo, meu Deus, eu daria tudo para poder fazer isso agora. Então, quando isso tudo acabar, é uma excelente oportunidade de você rever essas atitudes e realmente fazer aquilo que você gostaria de ter feito e não fez. E aproveitar esse período para evoluir. Então, a tecnologia ela está aí para isso. Porque quem está em casa, sem poder sair, e principalmente quem é de um grupo de risco, que tem que ficar em casa mesmo, o que pode fazer? É ser criativo, usar a criatividade do brasileiro, que tenho certeza que de todo mundo, do mundo inteiro, o brasileiro é um dos mais criativos, e pensar como eu posso agregar esse mundo, como eu posso agregar minha profissão aqui da minha casa agora. Se você não conseguir encontrar algo que vai te trazer algo financeiramente, o que pode te trazer intelectualmente para quando acabar isso, você tá um profissional melhor. Que é um momento, é o único, né? Vai passar. Tem pessoas achando que vão ficar a vida inteira agora sim. Não, é um momento, vamos passar, vamos nos adaptar e aí seguir em frente, né? Exatamente, aproveitar. Então, a tecnologia está aí. Então, por que não, às vezes, fazer um curso digital, que hoje em dia tem vários cursos digitais? É uma oportunidade para quem está em casa, né? E poder fazer de alguma coisa da sua área, porque antes você não tinha tempo. Agora você tem tempo. Vai ter um computador, de um fone de ouvido e de internet boa para fazer um curso. Pronto! Mas assim, várias coisas. E outra, tem muito conteúdo gratuito também na internet. No Instagram tá aí, tem muita coisa aleatória? Tem, mas também tem muita coisa boa, tem muito conhecimento. Então, aproveitar esse momento para melhorar você como profissional. E aí, quando passar esse momento, você vai ser um profissional melhor, né? Você vai ser um profissional que tem mais conhecimento na sua área, você vai estar mais preparado para outras situações que acontecerem, porque a gente está ficando mais forte, né? Eu falo, eu jurava de pés juntos que eu ia passar por esta vida, ia viver até os meus 100 anos sem ver uma situação dessa. Eu achava que isso ia acontecer com meus bisnetos, nem com os meus netos. Era aquelas coisas de televisão, de filme científico. E não, está acontecendo comigo aos meus 30 anos. É real. Então, quer dizer, numa outra situação que a gente realmente vê que o mundo é totalmente imprevisível, eu vou estar mais forte. Eu já vou estar mais preparado. Eu vou saber como lidar com menos desespero. Então, tudo é aprendizado. A gente precisa se enxergar como um aprendizado e, com isso, a gente melhorar em todos os aspectos possíveis. Depois que você aprende e vira um hábito, que foi o que a Isa comentou muito bom, o digital, assim, você precisa quebrar esse paradigma de que é difícil, que eu não vou conseguir. Na hora que você conhecer as ferramentas, conhecer como é que faz, você vai ficar tão maravilhado que você vai falar assim, por que eu não comecei a fazer isso antes, né, Isa? Nossa, perfeito. Isso que você disse é muito legal, que eu bato muito nessa tecla também, das crenças que nos limitam a sermos pessoas melhores, né? Porque a crença... porque assim, ó, a crença em geral, o que é crença? É quando a gente acredita numa coisa, a gente ouviu algo,
a gente escutou algo, a gente viu e a gente absorveu aquilo como verdade absoluta e não foi atrás de fatos, não foi atrás de coisas que realmente provem que isso é verdade. Isso é uma crença. Existem crenças que não te bloqueiam. Existe, por exemplo, eu falo que tem aquela que é uma crença que falava que não pode comer manga com leite que dá dor de barriga. Isso é verdade. Não é? É uma crença isso. Mas, por exemplo, para mim, se eu tiver essa crença, não vai mudar nada na minha vida, porque eu não gosto de manga. Eu já dei manga com leite pra minha filha e não fez mal, então tá bom. Entendeu? Então, você já provou que isso é realmente uma crença, entendeu? Mas para algumas pessoas pensar em ter essa crença pode limitar. Por exemplo, uma pessoa que gosta de manga, gosta de leite, quer comer os dois e deixa de comer, deixa de ter esse prazer por achar. E no meu caso, não muda nada, porque eu não gosto de manga, entendeu? Então, existem aquelas crenças que vão me limitar. E existem outras que não vão fazer nada, pelo menos nesse momento. E aí a gente tem que se preocupar muito com as crenças que estão limitando. Né? O que está te limitando a chegar onde você quer, a você ter o que você quer por conta de um pensamento que você adotou, como por exemplo, ó, eu não uso tecnologia porque isso não é para mim. É porque eu sou velha demais para aprender isso. Eu não sei mexer no computador, né? É tudo muito difícil. Tem muita gente falando esses empecilhos, né? Isso aí é tudo crença limitante, porque são coisas que você acredita que não tem nada que comprove que isso é verdade e que tá te bloqueando, tá limitando o seu desenvolvimento. Ó, a Val tá perguntando como é que conseguimos quebrar essas crenças. Você tem alguma dica aí? Perfeito. Tem. Primeira coisa é você identificar estas crenças. Se a gente não identifica, a gente acaba usando elas como argumentos no nosso dia a dia para não evoluir. E a gente fica se sabotando e a gente nem sabe por que está se sabotando, porque a gente não passou a ter consciência que a gente tem essa crença. Então, a primeira coisa, assumir, entender essa crença. Eu não falo nem assumir, porque às vezes realmente a pessoa não sabe que ela tem. Então, ela tem que descobrir que ela tem essa crença. Quando ela perceber que ela tem essa crença, aí sim ela tem que começar a agir. Primeiro, toda vez que vier esse pensamento na sua cabeça, você tem que se autocorrigir com um pensamento positivo mesmo. Pensar, nossa, isso não é pra mim. Você percebeu que você pensou isso, você já fala, não, isso é pra mim sim. Aonde está dizendo que não é pra mim? Onde está escrito isso? Entendeu? Não tenho provas que isso não é pra mim. Então você já começa a corrigir a sua mente. Uma dessas coisas que eu sempre falo é que primeiro a gente organiza isso aqui, para depois a gente organizar qualquer coisa na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não está aprendendo, a gente não está se desenvolvendo por causa disso aqui. Então começa por aqui. Tente captar quais são as crenças que estão te limitando. E aí, quando você captar, comece a se questionar. Mas por que eu tô pensando? O que está me levando a pensar isso? Né? Claro, talvez existem crenças limitantes que aí já entra num grau muito mais alto, que são traumas, que são coisas muito mais sérias, que aí você precisa realmente de um especialista, né? De um profissional da área para te apoiar a passar e superar essa situação. Mas existem crenças limitantes que não são vinculadas a questões emocionais tão fortes, que na verdade é algo que a gente se habituou a dizer. Por exemplo, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Às vezes não é nem por uma situação que você passou. Simplesmente você se habituou a pensar isso de você. Então, só de você realmente se corrigir, e toda vez que você pensar isso, você procurar falar pelo menos 2 coisas ou 3 coisas que quebrem isso que você está pensando. Por exemplo, eu não nasci para mexer com tecnologia. Bom, eu percebi que eu falei isso. Então eu vou quebrar isso 3 vezes. Peraí, mas se eu sei falar inglês, por que eu não posso mexer em tecnologia? Entendi. Vamos pensar em outra coisa. Se eu conheço várias pessoas que conseguem mexer com tecnologia, por que eu não vou conseguir mexer com tecnologia? E pensa numa terceira coisa. Eu já mexo um pouco com tecnologia, eu só não me aprofundo. E se eu mexo um pouco, talvez eu consiga me aprofundar. Então, quer dizer... Todo mundo hoje tem um celular na mão, né? Exatamente. Então, por que eu não estou me aprofundando? Quer dizer, em um pensamento que te botou para baixo, você já criou 3 pensamentos que quebraram esse pensamento negativo. E isso faz com que você realmente comece a entender que isso é possível. E isso é para tudo na vida. A tecnologia aqui, porque é o nosso tema, mas tudo na sua vida, se você criar este hábito, você vai ver como vai de 8 a 80, assim, um passe de mágica, quase. Quando você fala de tudo isso, as crenças limitantes, os paradigmas que a gente faz,
Isso nos ajuda a identificar melhores as ferramentas que nós vamos usar digitalmente, nos ajuda a ser mais produtivos, porque a gente sabe o que impede a gente de ir para frente, o que não impede. As pessoas falam assim, mas eu não produzo muito, eu não sou produtiva. Mas espera, qual é o seu conceito de produtividade? Conta pra gente, Isa, o que as pessoas são, o que as pessoas produtivas são? Porque as pessoas Uma pessoa aqui, foi uma das produtiva. perguntas que o pessoal fez aqui na caixinha. O que é ser uma pessoa produtiva? E é uma excelente pergunta, porque a gente tem que fazer o que você falou. Para você, o que é ser produtivo? Para mim, Isabela, ser produtivo não é produzir muito, é produzir com qualidade. Se possível, bastante, mas se não for possível, eu prezo pela qualidade. Para mim, isso é ser produtivo. Então, quer dizer, o meu dia foi produtivo, aquele dia que eu olho para trás e falo, nossa, tudo que eu fiz teve uma qualidade excelente. Nossa, foi uma qualidade boa. Às vezes eu não fiz muita coisa, só que o que eu fiz foi muito bom. Então, meu dia foi produtivo. Eu gosto de enxergar a produtividade dessa forma. Tem pessoas que vão enxergar a produtividade aquele dia que realmente ela não conseguiu parar nem para respirar. Isso tá fazendo bem para você? Tá. Então tá tudo certo. Eu falo que o certo e o errado são opostos muito complicados. Eu acho que errado é aquilo que não faz bem para nós ou faz mal para alguém. Né? Às vezes não tá fazendo Produtividade, tem mal. que lembrar que é qualidade, produtividade e qualidade. Então, o que a Isa colocou aí, que ela faz, às vezes ela faz pouca coisa, mas com qualidade, já valeu a pena. Se eu faço muita coisa, mas fiz mal feito, quer dizer que você não foi tão produtivo assim. Porque nada foi entregue da maneira correta que você tinha seu potencial para fazer. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô cheia de coisa para fazer, tô sendo super... E a pessoa é ocupada, não é produtiva, né, Isa? A pessoa é muito ocupada. Eu lembro que quando eu saía nos eventos, eu encontrava as pessoas na rua, cumprimentava lá nos eventos e tal. E aí, como anda a vida? Na correria. Todo mundo me falava que a vida tava uma correria. Eu odeio essa frase, tá? Andar na... minha vida tá correndo. E a sua? A minha tá calma, tá tudo tranquilo. Não Tô correndo, não. Porque eu não tava correndo. Porque Muito bom. gente, mas por que vocês estão correndo? Não precisa. As coisas, quando você organiza, podem ir com calma, você pode respirar, você pode aproveitar cada momento, estar presente naquele momento, aproveitar. Hoje, com a quarentena, mudou muita coisa aqui na minha rotina, porque eu tenho uma filhinha de quase 2 anos, então eu trabalho de noite, tenho que ficar com ela o dia inteiro, então eu tenho que ser produtiva e eu tenho que aproveitar o momento com ela. Então a gente brinca, a gente faz atividades e tal, e aí sabe aquela coisa, eu poderia estar trabalhando, mas não, o momento está sendo propício para isso. Eu estou sendo produtiva com ela, aproveitando o momento com ela, e na hora que eu venho trabalhar, é produção. Então é assim que eu estou fazendo. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa ter a gente precisa ter esse discernimento de entender o que é produtividade, principalmente o que é produtivo para a gente e se isso, como está afetando as pessoas à nossa volta. Porque eu também gosto muito de incluir, porque a gente vive numa sociedade, a gente vive numa casa com outras pessoas. Então, principalmente quando a gente fala em organização. Eu me encontro na minha bagunça e tá tudo certo. Se todo mundo que estiver na sua casa estiver tudo certo junto com você, quem sou eu para bater na tua porta e falar que você tem que ser organizado? Não, tá tudo certo. A questão é, se você está tendo essa atitude e você está tendo problemas com pessoas à sua volta, e aí? O que a gente faz, entendeu? A gente vive uma sociedade, então a gente precisa conseguir conciliar isso de uma forma que a gente não vai falar que vai ficar sempre 100% bem, porque perfeição não existe, mas pelo menos caminhar sempre, né? Se esforçar para que isso aconteça de uma forma gostosa. Né? Então, isso é muito importante. E isso que você trouxe é que você falou, você tem um dia produtivo. Não é porque você está com a tua filha que você não está tendo produtividade. É claro que você está tendo produtividade na sua parte efetiva, no seu pilar família, né? Porque quem é Kalinka? Kalinka não é só profissional. Kalinka é mãe, Kalinka é blogueira, Kalinka é personal organizer. Então, ela precisa trabalhar todas essas áreas, porque se ela trabalhar só uma, as outras vão ficar deficientes. E legal aí, essa coisa que você falou aí das áreas da vida. Em organização digital, produtividade, a gente tem que ter isso bem claro, né? E você traz isso como ferramentas de coaching também. É bem legal isso. Ó, a gente tá é nos importante. 15 minutos finais da live. Estamos nos 15 minutos. Aí voou, né? Oi? Quando a coisa é gostosa, voou, né? Quando a coisa é boa, o negócio vai. Passa muito rápido, mas vamos continuar aí com o conteúdo, porque a gente tá nos 15 minutos. Quem tiver pergunta, pode perguntar. A pessoa que tá comentando que vai começar a se organizar digitalmente. Ó, fica até o final da live, que tem novidade. Até o final da live a gente vai contar pra vocês. Ó, quem quer aprender a se organizar digitalmente, fica até o final da live. Não saia, a gente tá dando dicas aqui. Ela já falou de 3 pilares super importantes para a organização. Se você perdeu, assiste a reprise, depois você volta para assistir a reprise, que vai ficar lá no IGTV, e depois vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom?
Vamos continuar? Fala, Isa. Vamos lá que a gente está nos 15 minutinhos finais. Vamos lá. Gente, isso é uma coisa que eu queria muito passar, então, para vocês. Realmente, esse conceito do que é organização digital, os benefícios que ela traz, como ela pode motivar você a entrar nesse mundo e que, querendo ou não, isso faz parte da nossa vida, né? A tecnologia, ela é cada vez mais forte e eu vou comparar com uma coisa de antigamente. Antigamente, para gente tirar foto, eu lembro que eu comprava um rolinho da câmera mesmo, que tinha direito a 14 fotos, porque não adiantava comprar que tinha 50, porque eu não ia ter grana para pagar 50 para revelar, porque era muito caro. Então eu comprava, eu lembro que meu pai às vezes me dava um rolinho de 14 fotos, que era uma coisa assim, falou, Tó, brinca lá na festa. E eu tinha que saber lidar com 14 fotos sem poder corrigir. Eita. Então, organizar fotos... Eu comi numa máquina e depois na hora de revelar descobri que eu tinha posto errado e perdi todas as fotos de uma viagem. Ah, você já fez isso também, minha irmã? Cara, é assim, a gente tinha esses perrengues, né? De quem viveu na era da foto normal, foto física. E hoje, com a foto digital, não é tudo perfeito. A gente também tem as nossas dificuldades por ser digital. Como, por exemplo, a gente não tem limite. A gente não tem limite. A gente vai tirar uma foto, a gente tira 15 fotos literalmente iguais com a franja assim, ó. A franja um pouquinho modificada. E a gente não quer apagar nenhuma, porque a gente fica com amor aquilo, e a gente não quer apagar nenhuma, só que você não vai usar talvez nenhuma delas. Eu e agora com a pequenininha, tiro foto dela, tipo, vai mudando só a boquinha dela, já tiro. Eu fico imaginando, porque eu já sou doida por foto, eu amo tirar foto, eu fico imaginando eu com filho, meu Deus do céu, eu vou ter foto, a organização digital tem que vai estar impecável até meu filho nascer. Quando eu engravidei, eu mudei de celular só pra tirar foto bonita da minha filha, vê se pode. Imagina, acredito. Eu acredito em você. E é isso. Então, o que a gente faz? Por a gente não ter este limite, né? A gente acaba tirando muitas fotos. Aí a gente tem essa questão. O que adianta a gente tirar um monte de foto e depois a gente não encontra nenhuma? Ou pior, a gente tira um monte de foto, não organiza da maneira perfeita, seu computador pifa e você perde todas. Porque isso aconteceu comigo, né? Porque, gente, eu não sou organizada a vida inteira, não. Essa menina aqui sempre foi, tipo, ligada aos 470. Então, eu não era uma pessoa organizada. Eu tinha uma lógica dentro de mim. Tipo, eu sempre fui uma pessoa lógica, só que eu nunca liguei lógica à organização. Eu ligava a lógica com coisa chata. Então, quando alguém falava, vai organizar seu quarto, tipo, é coisa chata. Mas eu sempre fui lógica, eu sempre tive minhas coisas meio que funcionando, né? As coisas eram funcionais. Eu tinha lá minha metodologia interna e eu nem sabia que aquilo era organização. E o que acontece? Só que eu não fui uma pessoa assim que mexia, principalmente com tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia, mas eu não era organizada na questão de tecnologia. E eu tinha um computadorzinho, meu primeiro notebook, aquela coisa mais linda, que fazia tudo, era minha vida, ficava nele, faculdade, eu levava ele para faculdade, digitava todas as aulas, eu era a tecnológica da sala, porque eu ia para faculdade de computador. Porque eu nunca tive notebook. Quando eu tive meu notebook, eu estava no terceiro ano de faculdade, eu acho, segundo, terceiro ano de faculdade, aí, filha, o computador ia comigo para cima e para baixo, porque eu era a rainha do resumo, né? E aí virou meus resumos online. E o que acontece? Eu tinha muita foto, eu fiz uma viagem, eu tinha todos esses meus estudos, eu fiz uma viagem com a minha mãe, tirei milhões de fotos, tudo, e eu lotei o HD do meu computador, a ponto dele explodir, quase literalmente, ele apagou, nunca ninguém conseguiu recuperar ele, e eu perdi tudo que eu tinha dentro. Eu tinha algumas coisas em nuvem, porque eu conhecia o conceito, mas eu não tinha tudo. Eu tinha algumas coisas. E muitas coisas que eu tinha muito amor e carinho, como essa viagem que eu fiz com a minha mãe, conteúdos de faculdade, eu perdi tudo. Porque tava lá, A né? Teresa tá comentando que roubaram o celular dela, ela ficou sem fotos. Então tem várias coisas que a gente tem que tomar cuidado. Fazer backup, né? É importantíssimo na organização digital. Ter na nuvem, ter num HD externo, isso é importante também para a gente não perder. Eu também, eu já tinha um material muito grande em HD, só que o HD caiu e danificou. E aí o que foi recuperado. Então, a gente tem casos também que acontece. Se você não tiver mais de um lugar, você perde realmente os arquivos. Então, Tem que, não tem como. Fundamental. Fundamental, porque como o mundo está exigindo tecnologia, a gente tem que saber se habituar com ela e a gente também precisa se assegurar, né? Porque um computador pode pifar, um HD externo pode quebrar e a gente vai perder tudo. Então a gente precisa ter o backup, a gente precisa saber como fazer esse backup, onde a gente pode confiar.
Então, assim, são várias perguntas que a gente precisa se fazer e aprender para realmente a gente proteger isso tudo que a gente está organizando e ter acesso sempre que a gente quiser, né? Não, Muito isso é super importante. importante. O pessoal perguntou assim se você tem 3 dicas para organizar as fotos. Eu tenho sim, ó. Uma dica é como você organiza foto, né? Eu gosto de organizar por datas. Eu Você sou a você rainha da postou lá, data. gente, eu faço igualzinho você. Eu gosto muito de organizar por datas. Uma das formas que eu organizo, eu gosto de fazer lá 2020, tudo de 2020, tudo de 2019, tudo de 2018. É Aí o dentro de jeito mais cada um. correto de se organizar, porque a gente está falando de cronologia. Então, por isso que eu e a Isa, que somos especialistas no assunto, organizamos por data, porque cronologicamente é o mais correto, tá, pessoal? Não é que Isso. é o certo, tem que fazer desse jeito. Não. Mas quando a gente vai ajudar um cliente, alguma coisa assim, a gente faz dessa maneira porque é o jeito mais fácil de se encontrar as fotos. Exatamente. A não ser que para a pessoa tenha ela tenha uma forma, uma lógica na cabeça dela que funcione. A única questão disso é que eu falo, só você utiliza isso? Se for só você, tá tudo certo. Você quer organizar por cor, sei lá, pasta azul, pasta amarela e pasta verde, você sabe exatamente em cada uma delas, não tem problema. A questão, se você trabalha em equipe, por exemplo, um servidor de uma empresa, você não pode padronizar do jeito que você quer e falar ao povo que se vire, que se lasque. Não Eu dá, a gente fiz precisa criar um organização padrão. remota, eu fiz organização remota para uma empresa e eu tive que colocar os arquivos dessa empresa em ordem. Então era uma empresa muito grande, né? Era uma indústria e eles tinham um arquivo de marketing todo e principalmente fotos. Não tinha lógica nenhuma. Quem pôs lá não sabia nem por que colocou. Foi assim, foi um trabalho bem legal, bem denso, mas foi muito bom. Foi um aprendizado pra caramba em relação, porque eu estava acostumada a organizar muitas fotos pessoais e organizar fotos de empresa é mais difícil ainda. Imagino, realmente, deve ser bem difícil. Eu nunca fiz, eu acredito que deve ser. O pra não falar que eu nunca fiz, ó, eu e minhas histórias de vida. Depois que eu fui bióloga, eu trabalhei uma época num escritório de advocacia. E lá no escritório de advocacia foi um dos lugares que eu descobri o que eu tinha habilidade com lógica. Que para mim mexer e organizar as coisas com a lógica era uma coisa que ia sozinha, não tinha conteúdo, eu nunca tinha estudado sobre isso, mas eu fazia. Era instinto. Lá era assim, teve uma época que não tinha uma ordem a organização dos documentos. E eu fui lá e criei, fui criando lógica, aí eu conversei com todo mundo da equipe. Ai, gente, ó, eu tô fazendo assim, porque aí você encontra, você encontra. Eu Todo mundo criei, encontra. O segredo criei o disso, tá? O negócio. segredo, né, Isa, é que quando você organiza digitalmente, todo mundo que precisar vai encontrar. Por exemplo, você foi para o hospital porque está passando mal. Alguém precisa encontrar um documento importante, vai encontrar. Então, isso é importante. É Organização não é só verdade. para você, é para todo mundo que está à sua volta. Então, depois que você entender esse conceito, vai ficar muito mais fácil e você vai quebrar as crenças e os paradigmas. É perfeito, é isso mesmo. E ela perguntou 3 dicas, né? Eu dei a primeira dica, que é organizar por datas. A segunda dica se você organiza, por exemplo, pelo Google Fotos, tem uma dica muito legal. Porque o que acontece no Google Fotos? Todas as fotos que você coloca lá, ele fica num feed. Né? Ele fica num feed cronológico por datas. E não é que nem numa pasta de computador que quando você tira de lá e cria um álbum, ela vai sair do feed. Não, ela continua no feed. Então a foto continua no feed, você cria o álbum e depois, como que você vai saber o que você já organizou e o que você ainda não organizou? Não tem como você saber, a não ser que você faça uma anotação em algum lugar. Então, qual é a dica que eu dou nisso? Se você organiza as fotos pelo Google Fotos, todas as fotos que você criou um álbum, você clica nelas de novo e arquiva. Faz um arquivamento dessas fotos. Porque aí o que acontece? Ela vai sumir do feed. Então você já sabe que você organizou, porque não está no feed. E se você quiser acessar essas fotos sem ser pelo álbum, por uma ordem cronológica também, você vai entrar na pastinha arquivos. Então ela foi para lá. Então Anotaram a dica? Anotaram a dica? essa dica é muito boa. Então você consegue encontrar, você sabe o que você já organizou e se você quiser encontrar por ordem cronológica, é só entrar na pastinha arquivos. Então, vocês acharam essa dica boa? Estamos quase no finalzinho da live. A Isa vai dar a última dica dela e a gente vai abrir para os recadinhos finais, porque tem um monte de coisa de recado final, senão não vai dar tempo.
A terceira dica, eu falo aplicativos para você salvar foto. Ó, eu não tô com o nome dele aqui agora, se eu entrar vai cair a live. Então eu passo o nome do aplicativo para a Kalinka e a Kalinka fala nos stories, tá? Mas é Legal. um aplicativo para você digitalizar fotos física. E por que este aplicativo específico? Porque quando você pega um celular e tira uma foto da foto, ou você faz uma digitalização, o que que acontece? Sempre tem um foco de luz em algum lugar, ela brilha. E aí você não consegue, você tem que ficar brigando com a luz para achar. E aí o que que esse aplicativo faz? Ele primeiro você foca a foto inteira e depois ele aparece 4 bolinhas. Aí você vai focar nas 4 bolinhas. É como se ele tirasse 5 fotos, depois ele junta tudo e cria uma foto só com uma excelente resolução. Aí, Então esse legal. aplicativo é fantástico para Aquelas digitalizar a fotos foto antigas que física. você quer digitalizar, aí depois a Isa vai deixar o aplicativo aqui pra gente, mas vamos finalizando, que a gente tá nos 5 minutos finais. Pra quem não sabe, eu e a Isa somos coautoras do livro Personal Organizer Mudando Sua Vida. Tanto eu como elas estamos nesse livro falando sobre organização pessoal, organização digital, que é o nosso tema de interesse de ambas, né? A gente se conheceu falando sobre Vou botar isso, aqui. e por isso que a gente convidou, ó. Então a gente tem o livro aqui, Personal Organizer. Ó, o meu aqui. Então, quem ainda não tem esse livro, ó, tá até aqui, ó, a fotinho, ó, tá autografado, ó. Então, pode adquirir tanto no meu como no dela. Tem o livro físico, tem o e-book. Então, quem ainda não tem o livro é uma grande oportunidade. E a grande coisa que a Isa vai contar agora para vocês. Quem quer aprender a se organizar digitalmente, Isa, o que você tá lançando? Conta pra gente. Meu primeiro treinamento online de organização digital e produtividade. Olha a cara de Gente, felicidade da pessoa. era meu sonho, sabe? Vocês não têm noção, era meu sonho montar esse curso, tá? Faz mais de 2 anos que eu falo, eu vou criar um curso, eu vou criar um curso, eu vou criar um curso, mas era aquela coisa de deixar o planinho dentro da gaveta e não colocar em prática, né? Postergar, né? Ficar procrastinando. Até que eu virei e falei assim, não, agora eu vou lançar. Não, agora acabou a brincadeira, eu já tenho coisa. Parar de ficar me sabotando, que falta conteúdo. Não, eu sabia conteúdo, eu atendia, eu sabia de tudo. Eu falei, agora eu tô sendo egoísta de guardar esse conteúdo só pra mim. Eu preciso passar isso adiante. Olha Aí eu que falei, legal, vou gente. criar meu Um treinamento. curso de organização digital. E esse curso vai lançar dia 15 de junho. A partir do dia 15 de junho, ele vai estar liberado para adquirir. E a notícia especial é que nós temos aqui um link que vai ser direcionado para uma lista VIP. E todo mundo que tiver interesse em fazer o treinamento e se cadastrar na lista VIP vai ter acesso a condições especiais. Então só dá para se cadastrar. É muito especial. É muito especial as condições dela. E só nessa condição, não tem aquela coisa de condição especial e depois. Não, a condição especial que você vai receber por e-mail, tanto que não vai ser divulgado na internet, a pessoa que tiver inscrita na lista vai receber personalizado as condições especiais e depois não vai ver essa condição em outro lugar, porque ela é especial para o lançamento e para quem está na lista VIP. Então só dá para se cadastrar na lista VIP até dia 14 de junho, porque dia 15 Então, abre e aí a lista vai estar fechada. Gente, depois que acabar a live, eu vou colocar o link para vocês se cadastrarem na minha lista VIP junto com a Isa. Por quê? Porque eu tenho um bônus no curso dela. A gente está nos 2 minutinhos finais da live, mas a novidade é, a Isa vai lançar um curso de organização digital. Qual que é o dia do lançamento? Dia 15 de junho. 15 Agora de junho. dia 15, Acabou já a tá live, chegando. Já tá chegando. Acabou a live. Eu vou deixar o link aqui nos stories. Então, quem tá aqui na live e quer participar, já divulga pra galera, se inscreve nessa lista, porque aí a Isa vai mandar uma condição especial só pra quem tiver nessa lista. O que vai lá lançar depois, ó, não tem nada. 2 minutinhos finais pra live. E tem um bônus meu sobre organização de conteúdo e o feed do Instagram. Então, se você queria como deixar o seu feed organizado, como produzir conteúdo para postar no Instagram, tem um bônus meu e só lá no curso da Isa. Não tem esse bônus mais. Só lá no meu curso. Esse bônus foi feito exclusivamente para Isa e não vai ter em lugar nenhum. Então, assim, quem quer tem que ir lá no curso da Isa. E aí você vai aprender a se organizar digitalmente e ainda ter esse super bônus, né? Então, o que vocês vão fazer? Quem tiver interessado saindo daqui, entra nos stories da Kalinka, se inscreve na lista VIP e depois, se você quiser saber mais sobre o treinamento, entra no link da minha bio, que lá tem toda a descrição do treinamento, todos os módulos, o que você vai aprender, todos os bônus, tá tudo escrito lá. Então, se inscreve primeiro no link da Kalinka e depois você vai lá no meu link para você entender como vai funcionar. Saber todos os módulos, tal, bem legal, gente, ó. É uma super novidade para você que tem dificuldade no digital, quer aprender a se organizar. A gente tá no 1 minuto para acabar. Último minuto.
Então se despede aí, Isa, pra gente não cair. Muito obrigada. Muito obrigada, Kalinka, pelo Foi muito convite. gostoso. E muito obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo. Espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa live. Eu adorei. Foi tão gostoso que passou muito rápido. A gente queria mais. Quem sabe a gente não faz uma próxima dando ajuda de aplicativos, a gente vai fazendo coisa. Mas tem muito, muito mais conteúdo lá no curso dela. Então, quem quiser, ó, vai ser top. Obrigada pela audiência. Beijo. Obrigada, Isa, pelo carinho. Adorei. E vai ser top. Eu agradeço. Vai estar bombando, hein? Uh! Beijo, gente. Não se esquecem. O link vai estar aqui nos stories para você se cadastrar e não perder essa condição imperdível que a Isa tá fazendo para quem tá aqui, tá bom?